mudará com esta medida? Estamos muito mais próximo de um acordo de cessar-fogo? O que se espera é ter uma adequação, não é, do governo ucraniano às posições do Washington, porque uma decisão do Washington vai ser irracional, porque ela pretende maximizar o interesse do Washington em ver este conflito resolvido. É uma decisão coerente, porque ela reflete a posição do presidente Trump em colocar termo ou uma pausa a este conflito, e uma decisão consequente, porque terá esses efeitos que se esperam da parte do governo ucraniano e também da própria Rússia, para que se alinhe na negociação para o fim do conflito. Diga-se aqui que essa espécie de diktat da parte do Washington não é só dirigida à Ucrânia. Também, penso que foi no final do mês passado, durante o mês de fevereiro, analisamos aqui o presidente Trump ter ameaçado sanções contra a Rússia se a Rússia não fosse mesmo de negociações para o fim do conflito com a Ucrânia. Enfim, o presidente Trump parece utilizar aqui uma espécie de máxima pressão, né? Semelhante é que também se usa contra o Irão para tentar obrigar essas partes a sentarem as negociações para o fim do conflito e seguramente se espera que as partes acatem a posição do Washington, porque, ao fim e ao cabo, elas também esperam que este conflito possa ser resolvido satisfazendo os seus interesses nacionais, né? Então, se espera que as partes se adequem à posição do Washington, porque, enfim, quem dá dinheiro comanda, não é? Isto por tudo. Aliás, disse na gira que a mão que dá fica por cima, não é? Da mão que recebe. E, nesta altura, o governo ucraniano, por ter os Estados Unidos como seu principal financiador deste conflito, enfim, não pode, penso que não pode, mas pronto, quem somos nós, né? Mas parece que não tem muitas opções a não ser alinhar-se com Washington, até porque, mesmo contando com o apoio financeiro dos Estados europeus, os Estados europeus disseram na Conferência de Londres que o fim do conflito deve envolver também os Estados Unidos. Enfim, deve haver aqui este jogo de equilíbrio, de aceitação, de adequação da parte da Ucrânia para pôr termo a este conflito, tendo em conta as recomendações, diga-se de passagem, da parte de Washington. Muito bem, e a propósito ainda desta questão, olhamos para a posição do presidente da Ucrânia, que propõe uma trégua no ar e no mar para iniciar negociações de paz. E São Agostinho, vamos à análise que se impõe. O que é que de concreto o Volodymyr Zelensky pretende? Pois, é a adequação, né? A posição do Washington. Adequou-se à posição do Washington, que é a decisão racional, coerente e consequente, não é? E também porque o acorte ou a substituição de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia tocaria o sistema de defesa aérea Patriot da Ucrânia. Daí ele ter proposto a ideia de, eventualmente, ter sido por isto que ele propôs a ideia de um cessar-fogo faseado a partir do congelamento de ataques aéreos, né? E também ataques a partir, enfim, do mar, ataques marítimos, porque não tendo, obviamente, este apoio militar para sistemas Patriot da parte dos Estados Unidos, os seus ficam desguarnecidos, não é? Os mares, o mar, no caso concreto, que o míssil também pode sobrevoar sobre o mar, também fica desguarnecido. Daí que o governo ucraniano terá decidido adequar-se à posição de Washington, que suspendeu a ajuda, segundo notas, ajuda militar à Ucrânia, tendo proposto este cessar-fogo faseado com a Rússia, não é? E também dissemos aqui, durante na sexta-feira, que eventualmente aquela troca de palavras tensa entre os dois levaria o governo ucraniano a decidir, porque o governo dos Estados Unidos teria aprovado mesmo a suspensão da ajuda para não se contradizer, não é? Porque se contradizesse, também ele não seria quase que, enfim, cairia no descrédito. Daí ter se esperado que, tarde ou cedo, em caso de não adequação da Ucrânia, o governo dos Estados Unidos suspenderia mesmo a ajuda militar à Ucrânia. Enfim, vamos agora da parte da Rússia, se aceitará esta proposta de cessar-fogo faseada a partir da terra
e também do mar, ou se a Rússia vai entender que isto é uma ocasião para intensificar os seus ataques. Depende muito como é que a Rússia vai interpretar esse cessar-fogo, sobretudo como é que os Estados Unidos vão agir a partir deste anúncio, que é bastante positivo, diga-se, da parte da Ucrânia, de promover um cessar-fogo faseado com a Rússia através de suspensão de ataques aéreos e marítimos contra o seu território. Né? Mas é um dado positivo e se espera que haja maiores desenvolvimentos nos próximos dias, porque poderá ser o ponto de reviravolta neste conflito, já que parece que o governo ucraniano ter percebido que não se pode tentar inverter a posição da mão de quem dá. Né? Quem dá fica com a mão está da parte de cima e quem recebe está com a mão da parte de baixo.